Vamos pensar então sobre a doutrina da eleição incondicional. Eu queria ler com os irmãos Efésios capítulo 1, versos 3 a 6. Não vou fazer uma exposição do texto de Efésios, mas é um texto clássico que aponta para essa magna doutrina da nossa fé. Efésios capítulo 1, a partir do verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua graça, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate de sua propriedade, em louvor da sua glória. Deus nos abençoe. Texto belíssimo. Se você observar, esse texto de Paulo aos Efésios é uma doxologia. Paulo começa a carta aos Efésios tributando glória ao Deus Trino. Há um arranjo didático aqui, nessa passagem que nós lemos, nessa perícope, em que Paulo começa tributando glória ao Pai, glória ao Filho por sua redenção em nosso favor, e glória ao Espírito, que é penhor da nossa salvação. Então nós somos cristãos monoteístas trinitários. Nós cremos que a salvação é obra do Deus Trino. O Pai planejou a salvação, o Filho a realizou na cruz, e o Espírito é quem aplica a obra do Filho que o Pai planejou. É uma doutrina belíssima, que deve fazer o que fez com o apóstolo Paulo, nos colocar na ponta dos pés em louvor a Deus por tamanha graça e bondade para conosco. E aqui vale a pena considerar algumas verdades que iluminam a mente e aquecem o coração. Falei para vocês que as doutrinas da graça estão conectadas na tradição batista, né? O calvinismo, a fé reformada, e o maior expoente dessas doutrinas, né, do ponto de vista do legado documental das obras que ele escreveu, o John Gill. E nesse livro, A Causa de Deus e da Verdade, ele diz o seguinte sobre a eleição. Deixa eu ligar aqui o aparelho. Esta eleição eterna de certas pessoas para a salvação é absoluta, incondicional, independente da fé, santidade, boas obras e perseverança como causa ou condição, sendo tudo isto fruto e efeitos da graça eletiva, não causa ou condição. Por isso, são chamados escolhidos, não porque eram santos, mas para que fossem santos. Está aqui o Gill sintetizando, resumindo e reverberando o que os batistas particulares criam, e que ainda hoje faz parte da nossa tradição enquanto batistas reformados. E eu queria, meus irmãos, a atenção de vocês para pensar um pouco sobre essa doutrina e mais à frente fazer algumas aplicações. E parte do que eu vou compartilhar com os irmãos está nessa obra magna do John Gill, A Causa de Deus e da Verdade. E quais são os pontos aqui para a gente lembrar? A salvação é uma obra soberana do Deus Trino.
Ainda há pouco disse aos irmãos logo depois da leitura da carta de Paulo aos Efésios. Então, houve um planejamento, né? Na plenitude dos tempos, o Pai enviou o Filho, diz o apóstolo Paulo aos Gálatas. E o Espírito foi enviado pelo Pai e pelo Filho para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então percebam que a redenção do povo de Deus é obra do Pai, do Filho e do Espírito. O J. Packer, ele tem uma expressão muito interessante, que ele bebe dessa longa e maravilhosa tradição. Ele diz o seguinte: a Trindade é a base do Evangelho, e o Evangelho é uma declaração da Trindade em ação. Você já parou para pensar nisso? Que você foi amado desde a eternidade. Em um tempo em que não havia tempo, Deus escolheu amar um povo para si. E na plenitude dos tempos, Ele envia o seu Filho numa missão redentiva. Cristo não veio a este mundo para ser um exemplo de moralidade, não é? Um mártir da paz. Isso tudo não tem relação com a obra primária de Cristo. De fato, Ele é o maior exemplo, Ele é o homem perfeito, mas Cristo nasceu para morrer. Todas as vezes que nós celebramos o Natal na nossa igreja, eu digo para os irmãos, o Natal é o prelúdio da Páscoa. Cristo nasceu para morrer. Ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. E a igreja é o resultado dessa operação que o Pai planejou, o Filho realizou, e nós só estamos no Evangelho porque o Espírito da graça, o mesmo Espírito que tirou Cristo do túmulo, é o Espírito que nos tirou das trevas. É a mesma operação. Abriu os nossos olhos, regenerou nosso coração e nos habilitou a enxergar a beleza do Evangelho, mas antes disso, enxergar nossa própria vileza. Então, esse é um ponto primário. Segundo, a eleição é uma verdade revelada na palavra e não uma teoria inventada por homens. Geralmente, quem não conhece a matéria fala assim, essa é uma teoria. Eu falei, teoria não, é uma doutrina. Uma teoria é diferente de uma doutrina. Doutrina tem comprovação, está testada pelo tempo, e no nosso caso aqui, passou pelo crivo das Escrituras, que é o Tribunal Supremo da nossa fé e prática. Então, a Bíblia apresenta essa doutrina, não é uma coisa inventada por Calvino, por Agostinho. Esses homens tiveram importância e valor em sistematizar, e nós abraçamos doutrinas hoje que foram processualmente formuladas. Então, a Bíblia não é um livro de teologia sistemática, ok? Teologia bíblica é uma coisa, teologia sistemática é outra. Teologia sistemática, ela nasce da reflexão teológica que não foi dada a uma pessoa, mas à comunidade cristã. Providência, trindade, a Bíblia nem a palavra trindade usa, mas alguém, em sã consciência, pode negar a magna doutrina da trindade, é o nosso distintivo como cristãos. Existem religiões salvacionistas, mas o cristianismo, o que o distingue de toda e qualquer religião, primariamente, é a sua perspectiva trinitária. Nós cremos no único Deus, que é ao mesmo tempo Pai, Filho e Espírito, coiguais e coeternos. Portanto, a doutrina da eleição não é uma teoria, é uma doutrina bíblica. Todo cristão crê na doutrina da eleição. O que está em debate é se a eleição é condicional ou incondicional. Mas por que nós cremos na doutrina da eleição? Porque a Bíblia ensina, está lá, está posto aqui para nós. O terceiro ponto, a doutrina da eleição é verdadeira, mas não é de fácil compreensão. Não sei se ontem, talvez ontem mesmo, eu estava conversando com alguém aqui, não me recordo quem exatamente. Existe no ideário popular evangélico um raciocínio muito sutilmente perigoso, que é basicamente o seguinte: se é fácil de compreender, é bíblico. Se é difícil de compreender, não pode ser bíblico. Meu Deus. Pergunta básica. Alguém aqui acha que é fácil compreender a doutrina de como um só Deus ao mesmo tempo é três? Veja uma confusão teológica no meio da igreja. Você chama alguém para orar e o indivíduo começa a orar. Senhor Jesus, eu te louvo, Senhor Jesus, e começa a dirigir a Jesus. E tal, aí lá pelas tantas ele diz, em nome de Jesus. Ele está se dirigindo a Jesus? Em nome de Jesus. Ele não entendeu ainda os papéis da Trindade. As heresias são cantadas nos cultos cristãos. Tem uma canção que foi interpretada aqui no Brasil, e o título é, acho que é Digno És, o nome da música. E aí, Digno És, ó Pai, e aí descreve a obra do Filho. O Pai não morreu na cruz, quem morreu na cruz foi o Filho.
Lá na igreja a gente canta a música, é muito bonito, mas corrigimos. Graças eu te dou, Jesus. E descreve a obra de Cristo. Porque nós precisamos entender os papéis das três pessoas da Trindade. Agora, essa doutrina não é de fácil compreensão. Alguém disse com muita propriedade: tente entender a Trindade e você vai perder o juízo. Negue a Trindade e você perde a salvação. Agora, Agostinho gastou 14 anos da vida dele debruçado em reflexão teológica para escrever sua obra Trinitas. O indivíduo lê um artigo com 2 páginas, não entendo isso não pode ser de Deus não. E tem muita gente que comete esse tipo de suicídio intelectual, né? Eu diria, uma preguiça reflexiva. Então, há doutrinas que demandam o quê? Reflexão. Eu acho muito interessante aquela palavra de Paulo a Timóteo, quando ele diz assim: pondera o que eu acabei de te dizer, e o Senhor te dará compreensão. Paulo não diz, fecha os olhos, levanta as mãos, e você vai ouvir uma voz. Pondera, pensa, raciocina, e o Senhor te dará compreensão. À medida que eu gasto tempo, honestamente, com humildade, pedindo iluminação do Espírito, o Senhor vai ampliando o nosso entendimento. E não é um exercício solitário. Nós temos que aprender com aqueles que nos antecederam na fé. Você pode contestar Santo Agostinho. Tem que ter peito, mas pode. Ele não era perfeito? Agora, o que é impressionante é a altivez de alguns evangélicos. Nunca leram nada. Fulano é um herege. Fulano não sabe de nada. Eu falei assim, você que sabe. Uma vez eu escrevi no Facebook, eu estou saindo desse negócio porque é uma guerra terrível. Eu postei um texto do Sproul, um comentário dele sobre o Estado, o papel do Estado como ministro de Deus. Aí teve um indivíduo que foi lá, um gadareno, e colocou assim, o doutor Sproul tem que ler mais. O que você responde na hora dessa? Aí eu coloquei assim, imagine você. Sim, o Sproul tem que ler mais, agora imagine você. Então, assim, uma pedância muito grande. Então, não é porque é difícil de compreensão que não é verdadeiro. Então, sinal de alerta aí. Olha o que a Bíblia diz: Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece quem quer. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Não mais claro do que isso. Agora, por quê? Nós cantamos o hino 377, não sei por que razão, né? Deus a mim se revelou, só sei que meu Senhor virá na glória que tem, porque eu estou bem certo, tenho crido, que é poderoso para guardar meu tesouro até o dia final. Nós não temos todas as respostas, mas o que nós temos, está claro, Deus nos amou e nos chamou para si, e louvado seja o seu nome por isso. Vejamos, esses são os pressupostos. Agora, vamos pensar aqui no autor da eleição. O texto de Efésios que eu li, aponta claramente nessa direção, né? Ele fala aqui, ó, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, nos predestinou. Toda a linguagem que está apontando para um autor, aquele que é de fato o planejador dessa redenção, no caso aqui especificamente o nosso Deus e Pai. Escrevendo aos Tessalonicenses, Paulo diz: entretanto devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Percebam aqui, na contramão do que muitas pessoas fazem, Paulo não apresentava essa doutrina para ser objeto de debate frívolo. A doutrina da eleição deve levar a igreja à adoração. Ele diz, sempre devemos dar graças a Deus, louvar a Deus. Por que louvar a Deus? Porque Ele nos escolheu para si, porque Ele enviou o Seu Filho como nosso Redentor, porque apesar de nós, Ele insiste em nos amar, porque o nosso pecado, por mais vil que seja, não é maior que a graça do Senhor sobre nós. Então, deve desembocar em louvor e adoração. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, o autor da eleição é o nosso Deus trino. A veracidade, como é que nós podemos comprovar que essa doutrina é bíblica? Duas fontes. A primeira, a Escritura. A segunda, a tradição cristã. O testemunho, a nuvem de testemunhas. Os grandes e notáveis homens da história que subscreveram
que confirmaram essa doutrina. Deixa eu passar rapidamente por alguns textos aqui do Novo Testamento. Olha só. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum lançarei fora. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. João 6,39. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. João 17,6. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. João 17,9. O João 17 inteiro, a oração sacerdotal, como via de regra é conhecida, é uma evidência de que realmente Deus tem um povo especial, não é? Há uma obra do Steven Lawson, que é baseada no Evangelho de João, em que ele apresenta as doutrinas da graça à luz do Evangelho segundo João. Agora vamos avançar do livro de João para Atos. Olha o que Lucas registra. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se, glorificavam a palavra do Senhor e creram, quem? Todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. De fato, existem pessoas destinadas, predestinadas para a redenção eterna. Paulo aos Romanos, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, e aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, os chamados elos da corrente dourada. E conhecer aqui não é fé prevista, conhecer aqui é aqueles a quem Deus se afeiçoou. A estes, então Deus aplica graciosamente o seu plano redentivo. E nós temos uma grande nuvem de testemunhas. Isso também conta muito. Por que razão? Porque observe, se eu professo uma doutrina que não tem respaldo histórico, que é contestada por homens mais santos, mais sábios, mais piedosos do que eu, tem algum problema. Agora, quando você confessa, à luz das Escrituras, eu reconheço a doutrina da eleição incondicional. Quem está ao meu lado? A pleiade dos gigantes é grande. Vamos começar aí. Você pega homens como Agostinho, Crisóstomo, Lutero, Calvino, Knox, Owen, Goodwin, Edwards, Whitefield, Martyn Lloyd-Jones, Sproul. Eram homens que não estudaram um artigo na internet. Homens que conheciam com profundidade as Escrituras, a tradição cristã, e que escreveram obras importantes, dialogaram com antagonistas nesse debate. Então, quando você se posta ao lado dessas doutrinas, você não está sozinho. Você tem aí a nuvem de testemunhas. E no circuito batista, como é que a gente contesta a fake news, que batistas não são calvinistas? Olha aqui, Spielberg, Knowles, Kiffen, Kitt, Gill, Abraham Booth, Spurgeon, John Daggy, Boyce, Adoniran Judson, Carey, Brodus, Russell Shedd. Todo mundo gosta do Shedd, né? Aquele pastorzinho manso, falando, fala aqui, fala acolá, mas quando descobre que Shedd era calvinista, que coisa! Pois era um dos bons, fez um trabalho muito importante de disseminação do Evangelho em nosso país. Portanto, há uma veracidade dessa doutrina à luz da Escritura e da tradição da igreja. A natureza da eleição, que significa a doutrina da eleição incondicional. Vejamos, ela é incondicional, o verso 1,4 mostra claramente isso aí, né? Foi Deus quem tomou a iniciativa, não foi uma fé prevista, né? A fé é um dom de Deus, então a salvação de fato pertence ao Senhor. Todos quanto foram destinados para a salvação creram, é o que está sendo dito aí. A eleição não é o resultado da fé, mas a causa dela. Se você tem fé em Cristo, isso é uma prova de que você recebeu esse selo, essa manifestação da graça de Deus. Deus não nos escolheu porque éramos santos, mas para sermos santos. Deus não nos escolheu por causa das boas obras, mas para andarmos em boas obras, as quais Ele preparou de antemão. Deus não nos escolheu por causa da nossa obediência, mas para que fôssemos obedientes à sua lei, como sinal de gratidão e afeição a Ele. Portanto, a eleição é incondicional. Um outro ponto, a eleição é para um relacionamento pessoal com Deus.
e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Nos predestinou para Ele. A eleição é para trazer de volta para si um povo. Nós somos chamados para essa relação com o Senhor. É muito interessante quando Jesus chama os 12, eu estou fazendo uma série de exposições no Evangelho de Marcos lá na igreja, e no capítulo 3, o texto diz que o Senhor Jesus Cristo chamou os que Ele mesmo quis para estar com Ele, e em seguida Marcos descreve a missão. Então a vocação é a soberania de Deus, selecionando pessoas primariamente para estar com Ele. Então Deus não é uma tese, Deus é uma pessoa com a qual nos relacionamos por meio de Cristo. Então nós precisamos ter boa doutrina, boa teologia, mas lembremos sempre, o cristianismo não é uma religião filosófica. O cristianismo, embora tenha proposições, a fé cristã é o poder de Deus salvando pessoas e colocando-as num relacionamento correto com o seu Criador. Deus ama ser amado, né? Então é para o relacionamento que nós somos chamados. Fundamento da eleição, olha só: para o louvor da glória de sua graça, a qual Ele concedeu gratuitamente no amado, né? Então nós fomos eleitos em Cristo, todas as bênçãos espirituais que nós temos residem na pessoa de Cristo. Ele é a fonte primária da graça de Deus sobre nós. Não há salvação fora de Cristo, não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. O fundamento é Cristo, e somente Cristo. Agostinho, na obra dele, em 2 volumes, né, publicado em português, Graça 1, Graça 2, ele diz algo extraordinário. Olha só que coisa linda, uma oração de Santo Agostinho: Senhor, tua palavra, tua graça é livre, visto que não é merecida nem conquistada. É indispensável, pois é a condição sine qua non da salvação. É preveniente, pois deve vir antes do pecador se recuperar. É irresistível, porque cumpre o propósito de Deus em dá-la. Ó soberano Deus, reconheço que a tua graça é infalível, porque a sua liberação é sem falha. Coisa linda. Enaltecendo a graça de Deus. Inclusive Agostinho é chamado de o doutor da graça. Então, o fundamento é a obra de Cristo, a fonte é a graça. Calvino trabalhava com essas categorias: fonte, base, meio e fim. Era uma maneira de trabalhar teologia a partir do método escolástico, muito interessante. Eu sugiro a vocês lerem mais sobre isso. E aqui uma ilustração. Eu tirei essa foto é em Washington, tem uma série de memoriais. O primeiro deles é o memorial da Segunda Guerra Mundial. Aí você tem aquela avenida, aquele espelho d'água que dá no Memorial Lincoln, e de um lado e de outro, esquerda e direita, você tem vários memoriais da Primeira Guerra, da Guerra da Coreia, várias guerras com as quais os americanos se envolveram. E essa foto é o memorial da Guerra da Coreia. Então você tem um lago, que eles chamam de Lago do Esquecimento, em frente tem esse mural com essa frase, e algumas estátuas de soldados que lutaram na Guerra da Coreia. E essa frase é interessante porque diz o seguinte, numa tradução livre: a liberdade não é grátis. E o que é que esse memorial está sugerindo? Que a Coreia do Sul, né, que é uma potência tecnológica, de liberdade e tal, ao contrário do Norte, para que a Coreia fosse o que é hoje, pessoas tiveram que dar a sua vida. A liberdade não é grátis. Então, quando nós pregamos o evangelho da graça, salvação pela graça, é de graça a nós, mas custou um alto preço, como nós cantamos ontem, ao Filho de Deus. Ele teve que dar a sua vida em resgate, não é? Ninguém atirou, ele voluntariamente a deu. Ele disse para Pilatos, Pilatos nasceu em Pafos: abre a boca, te defende, que eu tenho poder para te soltar. E Jesus disse para Pilatos: nenhuma autoridade você teria sobre mim se do céu não te fosse dada. Ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Ele escolheu morrer em nosso lugar, para que a salvação, que custou um alto preço para ele, fosse gratuita a nós. Por isso Paulo fala da eleição gratuitamente no amado. Isso é lindo e é verdadeiro. Observe, o livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Embora Cristo tenha entrado na história, na chamada plenitude dos tempos, na perspectiva de Deus, que está fora do tempo,
o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. É algo lindo mais do que lindo, emocionante, encorajador, nos inspira a fé. O tempo da eleição, aí Paulo falando aos Efésios, de Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela, texto lindo também. E qual é o tempo da eleição? Olha só, antes da fundação do mundo. Isso é tão profundo, tão extraordinário. Existem coletâneas de pregação de Spurgeon, que são assim, muito instrutivas, encorajadoras. E tem um sermão do Spurgeon sobre a doutrina da eleição, salvo engano, acho que a Fiel publicou no opúsculo, um livreto. E nessa passagem, Spurgeon está pregando para a sua igreja em Londres, e quando chega nesse tema da eleição antes da fundação do mundo, ele escreve 2 parágrafos, que assim que são irretocáveis, a beleza, a maneira como ele apresenta essa doutrina. Não vai passar no slide, eu vou ler para vocês. Eu vou ler pausadamente, ouçam. Enquanto não recuarmos até o tempo em que o universo inteiro dormia na mente de Deus, como algo que ainda não havia nascido, enquanto não penetrarmos na eternidade, onde Deus, o Criador, vivia na comunhão da Trindade, quando tudo ainda dormia dentro dele, quando a criação inteira repousava em seu pensamento todo abrangente e gigantesco, não teremos nem começado a sondar o princípio quando Deus nos escolheu. Deus nos escolheu quando o espaço celeste não era ainda agitado pelo marulhar das asas de um único anjo, quando ainda não existia qualquer ser, ou movimento, ou tempo, e quando coisa nenhuma, ou ser nenhum, exceto o próprio Deus, existia, e Ele estava na comunhão das 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito, que nos escolheu para si. Ele recua a eternidade, é o fundamento. Então, na Ordo Salutis, esta ordem da salvação começa fora da categoria do tempo, na eternidade. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu para si. Não é fácil compreender isso, foge a nossa capacidade de compreensão. No entanto, é verdadeira, razão pela qual Paulo disse para Timóteo: Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, quando? Antes dos tempos eternos. Um paradoxo, tempos eternos, se é tempo não é eterno, mas é a categoria que Paulo usa para explicar, ou pelo menos para mostrar que essa eleição não é baseada numa fé prevista, mas no conselho soberano, no beneplácito de sua vontade. Caminhando, o propósito da eleição. Por que Deus nos elegeu para si? Alguns desses propósitos estão evidentes nas Escrituras. Primeiro, para a santidade. O texto fala claramente aí para sermos santos e irrepreensíveis. O que é a obra de redenção? É uma obra de reconstrução daquilo que o pecado maculou. O ser humano, ele foi maculado pelo pecado, em Adão todos pecaram. A obra de Cristo é refazer, é uma recriação, é uma nova humanidade, é um novo povo. E a redenção que Cristo opera na cruz do Calvário, ela não apenas salva indivíduos, mas ela vai, de fato, restaurar toda a criação. É uma redenção cósmica. Pedro diz que nós aguardamos novos céus e nova terra onde habitam a justiça. Então o que Cristo fez é de impacto tão grande, é o evento mais importante da história, e tão poderoso, que jorra benefícios para frente e para trás. Todos os salvos são salvos graças ao que Cristo fez. Qual é a diferença básica entre um salvo do Antigo Testamento e um salvo a partir da obra de Cristo no Novo Testamento? A direção do olhar. Abraão viu o meu dia e se alegrou, disse Jesus. Espera aí, você não tem nem 50 anos, como é que Abraão viu o teu dia? Antes que Abraão existisse, eu sou. Os antigos olhavam para frente, para a promessa, para aquilo que Deus faria, e ao crer em Deus, isso lhes foi imputado como justiça. Justiça de Deus, que é Cristo. Nós hoje fazemos o quê? Olhamos para trás, para o que Cristo fez, de modo que a obra redentiva tem poder retrospectivo e prospectivo. É um sangue que jorra a salvação para frente e para trás. Todos que são salvos no amado Filho de Deus, na obra perfeita de Cristo, que não precisa da nossa ajuda para nos salvar.
Cristo não precisa da ajuda de Paulo, de Pedro, de Maria, de José, de Calvino, de Lutero. Cristo é suficiente. O único homem perfeito, Deus homem, plenamente divino e plenamente humano. E a obra dele é moldar a nossa vida e sua imagem. Paulo diz que nós somos predestinados para sermos conforme a imagem do seu Filho. Então Deus está trabalhando em nós para forjar em nós, moldar em nós um homem novo, uma pessoa nova. E o padrão é Cristo. Um outro elemento, para comunhão com Deus, já disse isso anteriormente, né? A ideia de ter comunhão com Deus. Deus nos predestinou para sermos seus filhos. Deus só tem um único filho. O unigênito significa da mesma natureza, Deus só tem um. O Filho eterno, o Verbo. Então, o Filho de Deus se fez filho do homem para que os filhos dos homens se tornassem filhos de Deus. E a gente chama isso de adoção. Nós chamamos porque a Bíblia dá esse nome, adoção de filhos. E o conceito bíblico de adoção, que é uma doutrina também muito importante e que deve ser exposta na igreja, aponta também para a eleição. Warren Wiersbe, que é um grande pregador, foi um grande pregador, disse o seguinte: olha só, um filho natural pode vir quando os pais não esperam, ou mesmo quando os pais não querem, ou ainda quando não se sentem preparados. Mas a adoção é um ato consciente, deliberado e resoluto de amor, é uma escolha voluntária. A própria linguagem que Deus nos adotou aponta para isso, um ato deliberado, consciente, consistente, é uma resolução de amor. Então, se nós somos adotados por Deus como seus filhos, é a prova de que Ele nos chamou para si. E mais, eleitos para uma vida de louvor ao Deus de toda a graça. Então, ele vai usar essa linguagem aí, repetidamente nesse parágrafo, em outras passagens mais, para o louvor da sua glória e de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ou seja, graça é amor aos que não merecem. Então, essa aliança unilateral, Deus escolhendo deliberadamente amar pecadores como eu e você, tudo para o louvor da glória do seu bendito nome. Então, essa doutrina, as doutrinas da graça como um todo, mas essas duas primeiras que eu apresentei aos irmãos, a doutrina da corrupção radical e da eleição incondicional, apontam para isso, para esses dois pontos que, em alguma medida, são a vitrine do Evangelho, a vileza humana em contraste com a graça divina. Então, somos amados apesar de nós. Se hoje somos abençoados, é porque Cristo foi amaldiçoado. Se somos aceitos, é porque Ele foi abandonado. Se estamos vivos, é porque Ele morreu a nossa morte. Então percebam que tudo isso é fruto da graça de Deus, e por isso a expressão mais adequada é doutrinas da graça, porque põe em evidência a graça de Deus. Isso envolve a graça irresistível, a expiação particular, redenção pela igreja. Cristo amou a igreja, assim mesmo se deu por ela, e a perseverança dos santos. O Senhor vai completar a boa obra. O Espírito em nós é o penhor, a garantia de que Ele vai completar a boa obra em nossas vidas. Desfrutando da paciência dos irmãos, eu queria, nessa parte final, rapidamente, vou deixar para ler para o final isso aqui. Eu queria tentar responder essa pergunta: por que a igreja precisa das doutrinas da graça? Que alguém pode perguntar, mas para quê? Isso é importante? Tem o seu valor? Se é uma doutrina bíblica, tem importância e tem valor. Especialmente essas doutrinas da graça que apontam para a obra de Cristo e a sua maravilhosa graça. Pois bem, vamos pensar um pouquinho no cenário evangélico brasileiro. Nós temos um retrato sombrio. Eu digo isso aqui não com prazer, mas com tristeza, na perspectiva de que Deus misericordiosamente possa fazer algo favorável, poderoso em favor da igreja no Brasil. Nós já temos sinais da graça de Deus, muitas boas igrejas sendo plantadas, revitalizadas. O próprio movimento reformado no Brasil é um sinal da misericórdia de Deus em favor da igreja no Brasil. Mas percebam, o quadro geral não é bom. Eu chamo de retrato sombrio. Veja aí, uma igreja teologicamente confusa, moralmente fraca, socialmente inoperante, espiritualmente decadente.
O problema hoje não é simplesmente a quantidade de heresias em circulação, é que as pessoas não percebem. O indivíduo é capaz de elogiar um sermão do Hernando Dias Lopes e, ao mesmo tempo, elogiar um sermão, se é que é sermão, do R.R. Soares. Não tem como, é uma confusão. No mesmo culto, tem fogo descendo do céu, chuva descendo do céu, né? Na liturgia, uma bagunça, e as heresias sendo cantadas com muita animação. É confusa a igreja evangélica brasileira. Então o pelagianismo faz muito bem na casa evangélica no Brasil. Uma igreja confusa, moralmente fraca, o escândalo do comportamento evangélico. Eu tenho amigos empresários que dizem: pastor, eu não emprego evangélicos, são os piores. Dão trabalho, chegam atrasados, falam mal do patrão, cria problema com o funcionário, é um horror. A doutrina não impacta a vida. Paulo diz para Tito que o comportamento deve ornamentar a doutrina. Aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Você deve ser um ícone na sociedade de integridade, de ética, de moral, se ensina ou não, comprou, pagou, respeitoso, gentil, amável. O evangelho tem que mudar a nossa vida. Então o indivíduo vem para a igreja, ele se torna membro da igreja, ele participa da ambiência da fé, ele até assimila sistemas doutrinários, mas continua a mesma pessoa, é cáustica, é confusenta, complicada, coração amargurado. Meu irmão, você tem que ser uma carta lida por todos os homens, você tem que ser o bom perfume de Cristo, e não é isso que a gente está vendo, grosso modo, na igreja evangélica. Socialmente inoperante em que sentido? A igreja precisa ser misericordiosa, socorrer o pobre não é ser comunista. Ser misericordioso, nós temos 14 milhões de brasileiros que vivem com R$240 por mês. E não está pior por causa da presença da igreja nas comunidades. No Rio de Janeiro a gente trabalha lá e vê, nas favelas, a presença da igreja. Só que isso tem que ser potencializado. E essas igrejas neopentecostais, enquanto os pastores estão comprando helicóptero e avião para lá e para cá, há pessoas morrendo de fome, não é? A gente precisa ter impacto, não no sentido de transformar a igreja numa ONG, mas inevitavelmente uma igreja viva, ela vai causar impacto social na comunidade. Foi assim no decurso da história. E espiritualmente decadente, porque embora a igreja, algumas, sejam economicamente fortes, politicamente expressivas, não é? Falta autoridade espiritual. Autoridade espiritual não é ter milhões de seguidores no Facebook ou no Instagram. Autoridade espiritual é encarnar o evangelho. É como disse Paulo, viver Cristo, né? E a gente precisa disso aí. Bem, vejamos aqui por que essas doutrinas são importantes. Primeiro, a igreja precisa de doutrinas da graça para fortalecê-la em tempos de frouxidão moral. Então, essas doutrinas vão causar impacto no aspecto comportamental, ético, moral. Veja o que Paulo diz aos Romanos. Não está aí não, mas eu vou ler para os irmãos. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, o que para ele morremos? Então, a gente precisa entender isso. No Éden, Deus disse a Adão: obedeça ou morra. Ele desobedeceu e morreu. No jardim do Getsêmani, Deus disse a Jesus: obedeça e morra. E ele morreu, como resultado da sua obediência à ordem do Pai. Qual o propósito? O propósito foi para que nós vivêssemos o padrão de Deus. Então a santidade de Deus, a retidão de Deus, a justiça de Deus, não é uma coisa ruim, muito pelo contrário. A santidade é a beleza de Deus, né? É a beleza de Deus. Caminhando, a igreja precisa das doutrinas da graça para sustentá-la como luz do mundo e sal da terra. Essa expressão, luz do mundo e sal da terra, é uma metáfora cunhada por Jesus, presente no Novo Testamento. Ela é importante porque mostra para a igreja o seu papel de ser uma referência para o mundo sem balizas morais. Quer ver um exemplo disso, gente? Para ser bem preciso e rápido aqui. Veja o que aconteceu no campo da revolução cultural, ou do marxismo cultural, como queiram. Isso está em curso já faz tempo. Uma vitrine dessa movimentação de mudança de valores, de princípios. Década de 60, nos Estados Unidos da América, para ficar apenas num lugar do mundo, houve a chamada revolução sexual. Então, faça amor, não faça guerra, era o discurso no contexto da guerra do Vietnã. E de lá para cá,
toda aquela ética moral, sexual, judaico-cristã foi colocada no chão. E o que nós temos hoje como resultado disso? Esse é o pior cenário da história. Nunca houve tantos estupros, tanto abuso sexual, tanta violência contra a criança. Nunca houve tanto divórcio, nunca houve tantas famílias destruídas em nome da liberdade. O que a gente tem aí não é amor livre, porque não é nem amor, nem é livre. E a igreja precisa ser uma referência, mas muitas vezes, sobretudo numa época como a nossa, de grande utilização dessas ferramentas tecnológicas, né, do mundo virtual, como é dito, a igreja acaba recebendo influência dos influenciadores, e alguns comportamentos que são estranhos ao evangelho acabam sendo normais, aceitos e até encorajados em alguns círculos ditos cristãos. E a gente precisa ser sal do mundo e luz da terra. Também no campo da sexualidade, para ficar apenas numa questão. Vejam o que o John Stott escreve num livro chamado Igreja Autêntica. Eu vou ler para vocês. Jesus disse que a influência dos cristãos na sociedade seja tanto negativa, impedindo a disseminação do mal, quanto positiva, promovendo a disseminação da verdade e da bondade, em especial o Evangelho. Agora ouçam a crítica dele. Se a casa está escura à noite, não faz sentido culpar a casa por ser escura, ou por estar escura. Isso que acontece quando o sol se põe. A pergunta é, onde está a luz? E ele prossegue. Do mesmo modo, se a carne se estraga e se torna intragável, não faz sentido culpar a carne por se estragar. Isso é o que acontece quando as bactérias são deixadas livres para se multiplicar. A pergunta a fazer é, onde está o sal? E ele conclui, assim também, se a sociedade se torna corrupta, como uma noite escura, um peixe que cheira mal, não faz sentido culpar a sociedade por sua corrupção. Isso é o que acontece quando o mal humano não é restringido e refriado. A pergunta a fazer é, onde está a igreja? Onde está o sal e a luz de Jesus? Portanto, essas doutrinas, elas têm que causar um impacto na vida do cristão, para que ele seja uma referência, uma luz que orienta e um sal que preserva a presença da igreja no mundo. Então, o verdadeiro calvinismo é mais do que um conjunto de dogmas, é um sistema. As doutrinas da graça são a porta de entrada para a fé reformada, mas, na verdade, tem implicações em todos os campos. Basta observar, por exemplo, o impacto disso na Holanda do século XVII e XVIII, no próprio Estados Unidos da América, nos países onde, de fato, houve uma penetração dessas doutrinas e como isso causou impacto no indivíduo, nas famílias e na sociedade como um todo. E, por fim, por último, a igreja precisa das doutrinas da graça para vivificá-la como casa do Deus vivo. Então, percebam, de fato, quando a gente começa a entender essas doutrinas, quem somos por natureza, e apesar do que somos, como Deus intencionalmente, deliberadamente escolheu nos amar, insiste em nos amar, e garantiu que seremos seu por toda a eternidade, isso deve quebrantar o nosso coração, desembocar numa vida que glorifique o nosso Redentor. Há um hino no Inário para o Culto Cristão que diz, que fala sobre Cristo, né? Um só rebanho, um só pastor, e tem um momento no hino que diz, que é dito, aquele que nos amou e por nós quis morrer. Reverberando Apocalipse 1, há aquele que nos ama e com seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Ou seja, essas doutrinas aumentando as nossas afeições pelo Senhor. Então, finalizando, a doutrina da graça, conforme os reformados apresentam, e os batistas de igual modo, ela primeiro encoraja a piedade, elas incentivam a santidade, fortalecem o evangelismo e inspiram a adoração ao Senhor. Então é um contrassenso um cristão, em particular um cristão de perspectiva reformada, altivo. Se você hoje entende melhor essas doutrinas, mais do que um parente seu, mais do que um amigo de outra comunidade de fé, outra igreja, não é porque você é mais inteligente, é porque de alguma maneira Deus abriu seus olhos para compreender. Então, humildade, incentiva a santidade. Você não é salvo pelo que faz, mas se você é salvo, você é um praticante de boas obras, salvos pela graça para as boas obras. Fortalece o evangelismo. As grandes missões foram realizadas por essa base, tendo esse fundamento.
Aqueles que são do Senhor haverão de ouvir o seu chamado e se render a Cristo. Não, fortalece o evangelismo. Tente imaginar se você fosse convidado para pregar para as pedras. Imaginou? É basicamente o que Deus chamou a gente para fazer, pregar para um coração duro. Mas por que eu posso pregar para um coração duro? Porque eu sei que entre esses corações duros, há alguns que o Espírito vai pegar ali com o bisturi da palavra, remover a pedra e colocar um coração de carne. O William Carey foi para as Índias justamente com essa mentalidade. Mas por que você vai pregar entre os pagãos? Vou pregar entre os pagãos porque o Senhor tem gente ali. E se aprover ao Senhor salvar, o Senhor vai salvar. Mas a pregação é o veículo para infundir a fé salvadora. A fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação. Então, a doutrina da graça, ela incentiva a evangelização. E nós devemos pregar o evangelho na esperança, na expectativa de que o Senhor chame os que são seus. Inspira adoração, que é uma igreja reunida no domingo de manhã. É um povo redimido, adorando o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito, por sua obra em nossas vidas. Vamos ler juntos? Romanos 11, versos 33 a 36. Paulo chega ao ápice dessas doutrinas na carta aos Romanos, e ele encerra com adoração. Ele diz assim, vamos juntos? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? E ele conclui, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém? Vamos ficar em pé, vamos agradecer a Deus. Senhor, nosso coração se enche de alegria à medida que abrimos a sua palavra e encontramos nela essas verdades gloriosas. Como é bom saber que apesar de nós, o Senhor nos amou desde a eternidade. Nos amou tão intensamente que na plenitude dos tempos enviou o seu Filho para ser o nosso Redentor. Obrigado pelo teu Espírito que abriu os nossos olhos, regenerou o nosso coração e nos habilitou a voltar para o Senhor. E aqui nós estamos como fruto desta graça bendita e maravilhosa. Ajuda-nos a viver de modo digno do Evangelho, como arautos da graça, arautos do Evangelho, mostrando ao mundo que Cristo é a nossa única esperança. Ó Senhor, permita que essas verdades não estejam apenas na nossa mente, mas também aqueçam o nosso coração, que haja mais humildade em nossa caminhada, mais piedade nas nossas relações uns com os outros, mais afeição pelo Senhor, mais ímpeto na pregação do Evangelho, no compartilhar da Tua graça em nossas vidas, e que nós sejamos sempre encontrados como verdadeiros adoradores, conscientes de quem o Senhor é e do que tem feito em nosso favor por Sua graça bendita e maravilhosa. Abençoa-nos para que possamos ver, Senhor, cada vez mais uma igreja forte no Brasil, fortalecida em Sua palavra, para que a igreja possa cumprir a sua missão de ser luz do mundo e sal da terra nesse país. Permita que de norte a sul, mais igrejas, mais púlpitos sejam fortalecidos, por meio da pregação do Evangelho, das insondáveis riquezas de Cristo, nosso Senhor e Salvador, por meio de quem nós oramos. Amém.